Então, vamos dar continuidade e vamos começar a falar agora sobre a classificação e tratamento das lesões mineralizadas da polpa, do traumatismo na indenção descida. Então, o traumatismo, quando acomete os tecidos duros do dente ou lesões mineralizadas da polpa, a primeiro tipo de traumatismo que pode acontecer são as trincas de esmalte. Então, as trincas de esmalte, elas acontecem quando eu não tenho nenhuma perda da estrutura dentária. Eu tenho um abalo, né, uma alteração dessa estrutura, mas que não há perda de estrutura. Então, o tratamento, muitas vezes eu consigo ver clinicamente, né? Então, fica realmente uma trinca, uma falha ali no esmalte do dente descido, porém não há perda de estrutura. O tratamento para esses casos é muito simples. Deve ser um tratamento que devemos observar, né? A presença ou não de alguma sintomatologia. Se houver sintomatologia, a percussão, ou a sensibilidade a alimentos quentes, devemos prescrever um anti-inflamatório para essa criança, né? E preservar esse dente, né? Muitas vezes fica uma sensibilidade, podemos também fazer prescrição de flúor, aplicação de flúor e acompanhar. O segundo tipo de fratura que pode acontecer é quando há somente uma fratura de esmalte. Então, é quando eu tenho, diferente da trinca, eu já tenho uma perda, né, de substância dentária restrita somente ao esmalte. Muitas vezes, né, quando acomete dente descido, é a fratura mais comum, né? Então, eu tenho uma fratura de um pequeno pedaço, né, minúsculo pedaço do esmalte da dentição descida, né? Então, o tratamento, ele vai depender ali do tipo né, da extensão dessa fratura de esmalte, do comportamento do paciente, da idade do paciente, dos anseios da família, né? Então, se eu tenho uma fratura de esmalte num paciente muito pequeno, um bebê, que não tem um bom comportamento, né? As nossas decisões, elas podem variar de lixar, né, as arestas cortantes gerada pela fratura de esmalte. Ela pode fazer uma aplicação de flúor, caso isso fique sensível. Pode ser também restaurado com ionômero de vidro para aqueles pacientes que ainda a gente não tem um comportamento adequado para fazer uma restauração definitiva de resina, né? Ou até mesmo restauração definitiva de resina. Então, o tratamento para as fraturas de esmalte vão depender, né, de características individuais do paciente e dos anseios da família. No caso das fraturas de esmalte, é um pouco difícil a gente conseguir fazer colagem de fragmento, porque normalmente, né, a espessura do fragmento é muito pequena e que muitas vezes inviabiliza esse tipo de tratamento. Então, das fraturas de esmalte, esse é o tratamento proposto, do protocolo a ser seguido e vai depender, obviamente, né, da extensão da extensão dessa fratura de esmalte, dos anseios da família, do comportamento do paciente. Já quando eu tenho fraturas de esmalte e dentina, né, eu tenho uma fratura que envolve esmalte e dentina, mas que não expõe a polpa, a gente também pode classificar como fratura não complicada da coroa. Então, fratura não complicada da coroa é quando há uma fratura de esmalte e dentina, mas eu não tive exposição pulpar. Então, esse tipo de fratura, como vocês podem ver na imagem, né, é uma fratura que necessita uma restauração, né, para proteção principalmente do complexo dentino pulpar, né? Muitas vezes isso pode ficar sensível, então é importante que se realize, né, uma restauração quando possível, né? Dependendo do comportamento do paciente, essa restauração ela pode ter a liberdade de fazer ou de ionômero de vidro para que esse paciente você consiga adequar melhor o comportamento desse paciente, principalmente às vezes ele chegou numa situação de traumatismo, né, que o paciente está nervoso, a família está nervosa, e aí você faz uma restauração de ionômero para que esperar para um próximo momento fazer uma restauração de resina, ou você já pode
restaurar com resina, caso, né, você consiga, o paciente te permita fazer isso. E, logicamente, em último caso, caso não seja possível a restauração, você pode também só arredondar as arestas, né? Então, quando isso acontecer, lembrando que a sensibilidade, ela pode acontecer caso não restaure, né? Então, só arredonde as arestas. Então, aí vai ser necessário uma aplicação de flúor. Então, são as opções de tratamento quando eu tenho fratura não complicada da coroa. Não sei o que está acontecendo, gente, esqueci. Quando eu tenho uma fratura complicada da coroa, que é a fratura que envolve esmalte, dentina e expõe a polpa, né? Então eu tenho uma situação diferente daquela que aconteceu na classificação anterior, né? Então, quando eu tenho uma fratura complicada da coroa, né, eu tenho que avaliar a extensão dessa exposição, o tempo que decorreu entre a queda, né, e a exposição até o primeiro atendimento. E as nossas opções de tratamento, elas vão desde a restauração, né, a gente vai ter que restaurar, mas devemos levar em consideração a necessidade de terapia pulpar conservadora, né, que seja ela capeamento pulpar direto, caso o tempo decorrido entre a queda e o atendimento seja um tempo curto, a pulpotomia, né, caso a extensão dessa exposição pulpar seja um pouco maior, que impossibilite o capeamento pulpar direto, e também verificar o grau de formação reticular. Né? Se eu tenho uma risólise avançada, obviamente que a minha polpa ela não irá responder da maneira que eu espero aos meus tratamentos conservadores da polpa. Então, muitas vezes pode inviabilizá-los. Mas, de uma maneira geral, quando eu tenho uma fratura não complicada da coroa, então a gente sempre opta por um tratamento conservador da polpa, né, que seja o capeamento direto ou a pulpotomia, e uma restauração definitiva. Já quando eu tenho uma fratura de coroa e raiz, mas que não envolve a polpa, né? Isso é raro de acontecer? É raro de acontecer, mas pode acontecer. Principalmente semelhante ao que aparece nessas imagens. Então, eu tenho uma fratura vertical que envolveu os 3 tecidos, né? E que não expôs a polpa. Então, quando isso acontece, e assim, ou quando isso acontece, a gente vai ter que determinar a extensão dessa fratura para poder determinar o tratamento, né? Então, se essa extensão do envolvimento da fratura, né, que se estende até o cemento, ela tiver, né, invadindo o espaço biológico abaixo de 3 milímetros, então eu não vou conseguir restaurar, então eu não vou conseguir fazer uma restauração adequada e muitas vezes a opção vai ser a exodontia. Porém, pode ser que aconteça, né? São exceções que acontecem na dedição de cílio, mas a gente tem que levar em consideração. Né? Então, já tive casos que a criança teve uma fratura desse tipo, né? Que foi bem na distal, né, do dente, e que a criança não tinha sensibilidade, não tinha nada, nenhum incômodo, então eu fui preservando isso a longo prazo. São casos raros de acontecer, normalmente quando eu tenho fraturas de coroa raiz em cemento, né? Normalmente eu tenho um envolvimento pulpar e normalmente eu não consigo restaurar esse dente porque ele já está a 3 milímetros abaixo da junção cemento-esmalte, né? Então eu já tenho uma invasão do espaço biológico e aí já compromete a minha qualidade de tratamento restaurador. Então, muitas vezes, nesse caso, a opção é a exodontia. Já quando eu tenho fratura de coroa e raiz com envolvimento pulpar, né? Então, fratura de esmalte, dentina e cemento com envolvimento pulpar, gente, não sei o que está acontecendo. E essas fraturas vocês vão encontrar em alguns livros, como fraturas oblíquas, né? Que elas normalmente apresentam esse tipo de formato.
Então, dessa maneira, infelizmente, a única nossa opção de tratamento é a exodontia. Uma vez que penso uma imagem dessa, eu não consigo, né, fazer um isolamento adequado, eu não consigo, para que eu possa fazer um tratamento conservador ou até mesmo radical da ponta. Já quando eu tenho fraturas radiculares, né, envolvendo cemento, dentina e polpa, que a gente chama de fraturas horizontais, né, o nosso protocolo de tratamento, ele vai ser diferente caso essa fratura aconteça no terço apical, no terço médio ou no terço coronário, né? Quando ela acontece no terço coronário, como está, deixa eu ver aqui, na figura, deixa eu ver se aparece. Caso ela aconteça no terço coronário, né, eu não tenho uma opção de tratamento, outra alternativa de tratamento, a não ser a exodontia. Porém, caso essa fratura aconteça no terço apical ou mais do terço médio para o terço apical, eu tenho opção de tratamento para que não seja a exodontia, né? Como as imagens do slide sugerem, né? Então, caso essas fraturas aconteçam no terço apical, né? Eu posso, né? Eu posso fazer o reposicionamento, a redução dessa fratura e a imobilização desse dente e esperar, né, e preservar a resposta do dente descido, né? Só retomando aqui, caso essa fratura aconteça, né, caso não seja possível fazer a redução da fratura e tem que se fazer a exodontia, muitas vezes o terço apical deve ser deixado lá, né, caso corra o risco de injúria ao permanente durante a exodontia, né, desse fragmento, é melhor preservar esse fragmento apical lá e ele depois será reabsorvido. Caso isso aconteça na dentição, no terço apical, como mostra esse artigo, a gente pode fazer a redução da fratura e a imobilização desse dente por 3 a 4 semanas com uma imobilização semi-rígida. Então, acompanhe esse caso. Uma menina de 3 anos caiu do sofá e que relatou uma dificuldade durante a alimentação. Então, quando a gente, né, tirou a radiografia, a gente observou uma fratura, né, horizontal no terço apical, como mostra, né, a imagem para vocês. Então, qual tratamento foi feito? Foi feito, obviamente, a anestesia, né, gente? A redução dessa fratura e uma imobilização semirrígida, né? Usando fio ortodôntico e resina composta. Foram instruídos a higiene e dieta e essa imobilização permaneceu ali por 3 a 4 semanas. Né? Então, esse é o tipo de imobilização que a gente faz. Né? Então, a gente utiliza um fio ortodôntico ou um fio de amarrilho, né? E a gente sempre vai imobilizar até um dente após, sempre de preferência, um dente após ao dente que sofreu traumatismo dentário, né? Então, no caso dela foi o central, então a imobilização foi feita até o canino, né? Como vocês podem observar. Então, isso permaneceu por 3 a 4 semanas, e esse é o resultado, né, do prognóstico, da preservação do caso. Então, eu, né, observo a redução da fratura. Não sei o que está acontecendo. Então, eu observei a redução da fratura e acompanho os sinais clínicos e radiográficos. Quando eu tenho uma avulsão, né, quando o dente ele sai completamente do alvéolo, na dentição decídua, a maior parte dos protocolos existentes hoje, elas não recomendam o reimplante do dente decíduo, por diversos motivos, né? Risco de injúria permanente, risco de anquilose. Então, para a proteção do germe do permanente, não se recomenda reimplantar um dente decíduo avulsionar. Porém, em dentes permanentes é diferente, a gente vai discutir depois, né? Vocês já leram o artigo. Porém, existe uma linha de alguns pesquisadores que fazem reimplante
quando a criança é menor, né, de 3 anos de idade. Então, é uma segunda linha, uma linha alternativa, mas que na maior parte dos protocolos encontrados não se reimplanta dente descido adicional. Tá? E aí é necessário fazer uma radiografia para confirmar a avulsão dentária. E aí, pessoal, uma coisa que é importante a gente levar em consideração, né, antes de passar para as lesões periodontais, é que, obviamente, para diagnóstico e tratamento das lesões dos tecidos mineralizados, né, é imprescindível, né, como eu falei no começo, que façamos não só o exame clínico, mas também o exame radiográfico, inclusive para que a gente possa acompanhar, né, fazer a preservação desse dente. Sempre que possível, esse exame radiográfico ele deve estar padronizado, porque ao longo do tempo eu vou precisar tirar outras radiografias para avaliar e se esse exame estiver padronizado, eu consigo notar as mudanças, né, de uma maneira mais clara. Então, é muito importante. Vocês vão ver lá na frente, mas já adiantando, a gente tem uma tabela de acompanhamento, né? De quanto em quanto tempo devemos acompanhar esses dentes específicos. Existem diversos autores que recomendam períodos diferentes de acompanhamento, mas de uma maneira geral, aqui na FACSET, a gente convencionou que todo dente que sofreu um traumatismo dentário, o acompanhamento clínico e radiográfico ele deve obedecer aos intervalos de 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Depois de 1 ano eu não tive, né, nenhuma alteração pulpar, prejuízo ao germe do permanente, alteração clínica, né, esse dente está considerado, vamos dizer assim, em alta. A gente vai discutir isso mais pra frente depois. Já, deixa eu só ver o tempo que deu, pessoal, porque você vai precisar interromper aqui.